Uma boa noite a todas, a todos. Eu confesso que eu ouvi só os espíritos, viu, gente? Boa noite. Boa noite. Mas também eu falo boa noite com o sol desde que é tarde de noite, né? Muito bem. Uma alegria, uma satisfação retornar aqui ao Chico Xavier. A gente já acompanha as atividades, os trabalhos da casa praticamente desde o início, né? Os trabalhadores que, junto com a dona Cleusa e outros, que se dedicaram e se dedicam aqui às atividades da casa, isso é muito bom. A gente se sente bem aqui, né? Assistência espiritual, enfim. Que bom que estamos juntos. Minha gratidão pelo convite, a lembrança e a amizade de sempre, né? Bom, o tema programado para a nossa reflexão o Júlio acabou de me dizer que nós temos 2h30. Aí já é cima de cadeira, né? Mas quem manda aqui é a dona Cleusa. Tá vendo? Bom, o tema para a nossa reflexão da tarde, noite de hoje, é título, né, de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um tema, vamos dizer, por demais explorado, né? Não só por nós espíritas, mas por outras escolas também do cristianismo. Até porque são algumas das expressões utilizadas por Jesus que desafiam, né, a nossa inteligência, a nossa compreensão, enfim, especialmente no que se refere à dinâmica da vida. Vejamos, este fato é destacado por João, um dos evangelistas, que é aquele diálogo que acontece, né, quando o doutor da lei busca a presença de Jesus, querendo entender melhor aquilo que ele estava a dizer. E Nicodemos, não fazendo uma biografia, mas rapidamente, ele era uma pessoa culta da época, membro do Sinédrio, né? Então, obviamente, uma pessoa pública, conhecida publicamente. E ele procura Jesus com um espírito de abertura mesmo, uma sinceridade para entender o que ele estava a dizer, né? Mas o que chama a atenção é que ele procura Jesus já, né, à noite, no calar da noite. A semelhança, né, e por que isso? Justamente com medo da opinião pública, né? Como ele ia buscar a presença de um nazareno que aparentemente não teria o status social que inclusive ele tinha à época, né? Isso talvez aos olhos de terceiros seria ele se diminuir enquanto um doutor, né, da lei, membro do Sinédrio. Mas nos parece, fazendo um paralelo, nos ocorre de lembrarmos que parece também a nós, né? Alguns espíritas que são simpatizantes, né, da doutrina, outros já estudiosos da doutrina, mas quando a gente está às vezes em determinados ambientes e somos questionados, a gente fica meio assim de dizer que é espírita, né? Com medo de alguma retaliação pública ou alheia, né? Isso hoje nos parece que ocorre com menor incidência, mas imaginemos há 50, 60, 70, 80 anos atrás, né? Então daí a importância dos nossos pioneiros, né? Conversávamos com a dona Cleusa aqui, dona Cleusa do alto da juventude, né? Jovem há mais tempo, né, dona Cleusa? Então quer dizer, se dizer espírita, principalmente no interior de alguns estados nossos, brasileiros, a gente conhece a história do Chico, patrono aqui da casa, né? Tantas perseguições, incompreensões. Era mais difícil, hoje parece estar até mais tranquilo, colocar uma camisa de espiritismo, vai até o shopping, passeio, está mais tranquilo, né? Mas ainda assim acontece. Nicodemos foi então no calar da noite justamente para não se expor, né? E ele faz o questionamento e de como seria, né, o caminho, o que fazer, né, para alcançar o reino de Deus ou a salvação, a depender da tradução. E ele então recebe essa resposta de Jesus: ninguém, né, poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é interessante aqui na estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo é que Kardec faz uma introdução rápida no primeiro capítulo ali, tecendo, né, alguns comentários, trazendo alguns textos do Evangelho,
intitula esse capítulo Não Vim Destruir a Lei. E os 3 que se seguem antes das bem-aventuranças, e aí é a reflexão que nos chama a atenção, ele se dedicou a algumas expressões ditas por Jesus, inclusive esta que é a nossa reflexão da noite, justamente visando ampliar os nossos horizontes em relação à verdadeira vida, né? Que é a vida espiritual. Tanto que o capítulo 2 é intitulado, né, Meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, é de onde, né? Aí o capítulo 3 ele diz assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Então essa não é a única morada. E aí agora no capítulo 4 ele vem e diz: ninguém, né, verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, os 3 capítulos, né, após o primeiro, os 3 seguintes, eles são um convite para que a gente então amplie os nossos horizontes, para que de fato nós possamos compreender a mensagem de Jesus. Até porque se a gente for pensar e tentar entender o que Jesus nos disse só no terra a terra, aí a gente, né, corre um sério risco de entrar pelos labirintos das interpretações, das teses, dos dogmas, e não termos a clareza do que de fato ele estava a nos dizer. Isso é uma realidade, né? E quando a gente fala então em ampliar os nossos horizontes, nós precisamos, até porque depois desses 3 capítulos, aí ele já entra nas bem-aventuranças, que é, ou que representa a essência da mensagem moral do Cristo, né, para as criaturas do mundo. Mas quando a gente então se ocupa de fazer esse estudo, essa reflexão, nós vamos perceber, né, que a resposta dada a Nicodemos, e ele fez uma interpretação do terra a terra, porque ele diz assim: mas como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe, né? Nascer de novo, né? Um doutor da lei, vejamos. E o que é curioso, mais de 2000 anos se passaram e ainda hoje a dificuldade da família humana na Terra de compreender isso ainda é latente, é presente. Apesar de todo o avanço da ciência, da tecnologia, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas o porquê da dificuldade? Porque se nós não aceitarmos, se nós não compreendermos, ou buscarmos compreender a realidade espiritual, porque Jesus não veio tão somente curar corpos, né? Apesar de todos os fenômenos por ele produzidos, ele veio de fato libertar almas, né? Ele veio dialogar com o espírito, né? Ou a alma, quando o espírito está encarnado, né? Daí a necessidade da gente ampliar os nossos horizontes. E nessa perspectiva, o professor Mário Cortella fez uma reflexão recentemente muito interessante. Fiz palestra no lar, estive lá, dona Cleusa, no lar de Jesus, e falamos um pouco sobre isso, né? Da necessidade da gente ampliar os nossos horizontes. Acreditava-se, né, até pelas informações científicas de algumas décadas atrás, que o nosso universo conhecido seria então formado por cerca de 200 bilhões de galáxias. Hoje, com os equipamentos que nós temos, já se está dizendo que o universo que a gente conhece é compreendido por cerca de 1 trilhão de galáxias. Aí a gente precisa meditar um pouco para entender isso, porque às vezes foge até a nossa métrica, né? Vejamos, ele diz assim, pegando a teoria mais aceita recentemente, se bem que agora nós temos outras, né, principalmente com o avanço da teoria das cordas, a física quântica está aí, e nós estamos falando agora, não é só em inteligência artificial, nós estamos falando em computação quântica, que é algo um pouco mais complexo, né, que vai mudar muito a realidade do planeta. Mas se a gente for pensar então na criação, porque é disso que nós estamos falando, né, de ampliar os horizontes. E teve uma repórter que perguntou para um cientista numa certa oportunidade o que mais intrigava ele na criação, na natureza. E ele respondeu assim: a linha do horizonte é a coisa mais bela que eu já vi na criação, mais intrigante.
E a repórter disse, mas o porquê, né? Ele disse assim, porque a linha do horizonte, quanto mais a gente se aproxima dela, mais ela se afasta da gente. E quanto mais a gente se afasta dela, mais ela se aproxima. É como que nos parece um exercício do próprio Criador convidando a criatura a caminhar, né? A se desenvolver, a buscar o progresso, a realizar. E é por isso que nós estamos matriculados nessa escola chamada TEC, que não deixa de ser uma oficina de trabalho e também um hospital, né, para as nossas aulas. Mas a teoria desenvolvida, até então mais aceita, décadas atrás, a teoria do Big Bang, ou seja, uma grande explosão. George, um dos autores da teoria, colocou esse apelido Big Bang e ele acabou pegando, né? Ele foi fazer tipo uma brincadeira e acabou a expressão sendo muito aceita e utilizada. E o que simploriamente significa essa teoria? Para explicar a criação, de onde é que nós surgimos, como é que foi criado tudo isso que nos envolve. Segundo ele, dona Cleusa, então em determinado momento do tempo e lugar no espaço, né, uma grande concentração de matéria e energia, né, estava ali formulada. É como se nós, fazendo um paralelo, é como se nós pegássemos uma bola dessas que criança brinca, ou essas que a gente utiliza para alguma tarefa, e nós apertássemos essa bola na palma da mão. E nós viéssemos aqui e atássemos um lado, o outro lado, poderíamos até abrir a mão, se ela está atada, aquela energia ali está concentrada, até porque, né, se nós, antes de desatar, soltássemos, o que ela ia fazer? Ela retraiu, ela iria expandir, né? Essa energia. Fazendo essa comparação, ainda que um pouco grosseira, é mais ou menos isso. Então existia uma energia concentrada e a matéria ali também. É como se alguém, Deus, fosse lá e desatasse, né, e iniciasse esse processo de expansão. Então vejam, quando se propôs a teoria do Big Bang, ou da grande explosão, não é uma explosão aleatória, não é um acaso, né? Mas houve um ponto de partida. E essa expansão, né, segundo os cientistas, aconteceu há mais de 10 bilhões de anos atrás. E essa expansão é que veio gerando as galáxias, as estrelas, os planetas, o universo que a gente conhece. E pela compreensão até então, é como se fosse uma expansão cilíndrica, né? Um tubo redondo. Eu vejo um ali, né? Então esse era o universo que nós conhecemos. Hoje já não se fala nem mais em de uno, né? De uno. Não se fala mais em universo, se fala em multiverso, não mais universo. Tanto que nós já avançamos. Mas o certo é que nessa teoria, então, a nossa galáxia Via Láctea, ela estaria na periferia desse universo por nós conhecer. Aí a ciência dizia-nos assim, que desses bilhões de galáxias, e agora dizendo trilhão de galáxias, existe uma chamada Via Láctea. Láctea vem de lácteo, né? De leite, né? Qual que é o principal alimento do mamífero? Não é? Então a Via Láctea, segundo a ciência, composta por mais de 200 bilhões de estrelas. Dentre esses 200 bilhões de estrelas existe uma chamada Sol, que até então era chamada de uma estrela de quinta grandeza, atualmente chamada de estrela anã. Então, em volta desse Sol, dessa estrelinha, porque se é uma estrela anã, né, é bem pequenininha, diminuta. Na órbita dessa estrela temos alguns planetas, alguns dizem 8 ou 9, naquela discussão se Plutão é ou não um planeta. Do Sol para cá, o terceiro planeta se chama Terra. E nesse planeta, segundo a ciência, nós temos cerca de 3 milhões de espécies. E nós não catalogamos nem 10% disso aí. E desses mais de 30 milhões de espécies.
desse quantitativo existe uma espécie chamada a espécie humana. Então vejamos, essa espécie humana no planeta, ela é composta por cerca de 8,5, 8,6 bilhões de indivíduos. Mas Emmanuel, lá no livro Roteiro, ele vem e nos diz assim, que a família humana na Terra é composta por cerca de 20 bilhões de espíritos. Se nós somos 8 e pouco do lado de cá, então tem quantos do lado de lá? Quase o dobro a mais, né? E Kardec perguntou isso, né? Se eles influenciam no nosso pensamento. E a resposta nós conhecemos. Mais do que imagineis, pois que de ordinário são eles que nos dirigem. Olha a complexidade que é o nosso pensar, né? Bom, então vejamos, nós somos um indivíduo, cada um de nós aqui presente, nós somos um indivíduo dentre outros cerca de 8,5 bilhões de indivíduos de uma espécie que juntamente com outras 30 milhões de espécies habitam um planetinha chamado Terra, que juntamente com 7 ou 8 planetas giram em torno de uma estrelinha chamada Sol. E essa estrelinha, juntamente com 200 bilhões de estrelas, compõe uma galáxia chamada Via Láctea, que está na periferia do universo que nós conhecemos. E essa galáxia Via Láctea, juntamente com cerca de 1 trilhão de galáxias, compõe o universo conhecido e, segundo a ciência, que vai desaparecer. Aí a gente pensa muitas das vezes que os nossos problemas são os maiores do universo, né? Apesar da nossa pequenez, nós trazemos uma essência que é extraordinária, né? Que é o espírito imortal. E a ciência diz assim, que esse movimento de expansão ele está em curso e ainda vai durar cerca de 15 bilhões de anos. Então quem não aposentou, gente, nas novas regras do INSS, corre da tempo, né? Olha as nossas preocupações, né? E a ciência descobriu, isso é até a brincadeira do professor Mário Cortella, e a ciência descobriu que o universo pulsa, e o que pulsa tem vida, o universo vibra, e inclusive percebeu que tudo obedece a esse movimento. Olha o coração, sístole, diástole, sístole, diástole. Olha o pulmão, se enche, se esvazia, se enche, se esvazia. É o movimento. Então expandiu, vai chegar no ápice e vai voltar. É o universo manifestando a vida. Quando voltar, a gente não sabe o que vai ser dos planetas, das estrelas. Mas uma coisa é certa, independente do que vai acontecer com o princípio material, o princípio espiritual está preservado. Nós não morremos nunca. Esse alento, pela doutrina espírita, nós o temos, né? Por isso que os cientistas dizem que nós conhecemos e que vai desaparecer. Que quando essa energia voltar, não sabe nem o que vai sobrar. Como é que vai ser essa organização, né? Mas vejamos, nós estamos falando de espaço-tempo. Deus está fora do espaço-tempo. Deus é. Por isso dizemos que Ele é eterno. Nós não somos só imortais, né? Deus é eterno, Ele é, né? E o interessante, nessa perspectiva então, é que a gente vai pensando assim, dona Cleusa, então Deus criou o universo inteiro, trilhões de galáxias, bilhões de estrelas, para ter vida só no planetinha chamado Terra. Olha o custo-benefício, né? A conta não fecha, né? Mas a inteligência humana ainda prevalece dizendo que só tem vida na Terra, porque nós não descobrimos vida em outro planeta ainda, né? A maneira que a gente compreende. E por que nós estamos tratando dessas informações, desses dados? Porque aí a gente vai ampliando o horizonte. Aí a gente se lembra de André Luiz, o que ele nos convida? Nós temos que ter a carteira de identidade cósmica no bolso, na carteira. Não é no bolso da carteira aqui, é no coração e na mente, né? O cidadão cósmico, ele baila por essas estrelas, por essas galáxias. Agora o cidadão que ainda tem compromisso a ser ressarcido diante das leis de Deus,
bate lá e volta, né? Porque o que ele estava perguntando, e a compreensão da época e ainda hoje, era confundir o que Jesus estava dizendo de nascer de novo com ressurreição. E vem o Espiritismo dizer assim: não, peraí, não tem como recobrar o corpo que já está em processo de decomposição. Mas o voltar de novo não é no ventre da própria mãe, como propôs o doutor da lei, Nicodemos. É o retorno, mas numa nova oportunidade. E o que é mais bonito de tudo isso é que Kardec, nas questões 166 e seguintes do Livro dos Espíritos, diz assim: ninguém renasce no mundo para o mal. O projeto reencarnatório é um projeto do bem, é para o nosso progresso, quer nós queiramos ou não. A própria dinâmica da vida, a inteligência suprema que é Deus, o Criador, né, e todos os mecanismos da perfeição da criação nos impulsionam para o progresso. Mesmo que nós não queiramos, Ele nos arrasta. E ser arrastado parece que dói mais do que a gente ir logo no fluxo, né? Mas faz parte, né, do processo de aprendizado. E isso é tão complexo quando a gente fala na criação, que vejamos, dizem, né, que se um observador na galáxia vizinha olhar para a Terra agora, eles vão enxergar os dinossauros. Olha o tanto que a noção de espaço-tempo é complexa. É por isso que tem muito espírito que desencarna e não sabe nem que desencarnou. Quem trabalha aqui em sessão, né, de desobsessão, outro de intercâmbio espiritual, sabe o que nós estamos dizendo. Às vezes passa o espírito no ambiente, a gente não vê ele, mas ele também não nos vê. Porque a gente pensa assim: desencarnei, eu posso tudo, né? Vou ver tudo, vou bailar, agora estou livre da matéria. Cuidado. Às vezes vai ficar mais preso do que o corpo. Depende do quê? Do que a gente sabe, do que a gente sente. Às vezes nós estamos vendo uma estrela, Dona Cleusa, no céu, ela já desapareceu há 3 anos atrás. Então, quando você está com a sua amada, esposa, namorada, viu, jovem? Falou: vou te oferecer essa estrela. Cuidado que vai dar um estelionato, porque essa estrela nem existe mais, né? Você está vendo só, já passou. Então, quando Jesus nos fala sobre essas questões, né, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, quando ele diz assim: não tem como ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele está nos convidando a dizer assim: sai do terra a terra e encare, né, verifique, observe a vida, viva como espírito imortal. Esse é o convite, né, da doutrina espírita. Porque a gente poderia pensar assim: a crença no Deus único, isso não foi o Espiritismo que nos trouxe. Nós já temos essa conquista desde o povo hebreu, dos antigos. Imortalidade da alma, não foi o Espiritismo que nos trouxe isso. Os hindus, os egípcios, os povos antigos também já tinham essa compreensão. Intercâmbio espiritual, mediunidade, é coisa do Espiritismo, do Espírito. Não. Quando lá em Deuteronômio Moisés proíbe o intercâmbio, o diálogo com os ditos mortos, né? Pelo menos uma lição a gente tira disso, porque tem muito irmão nosso, né, que defende que não tem isso, porque não tem esse negócio de comunicar com os porque Moisés proibiu. Mas vejamos, pela ciência penal, você não proíbe aquilo que não existe. Se Moisés proibiu, pelo menos uma conclusão a gente chega, que existe, né? O intercâmbio espiritual. Pluralidade dos mundos habitados, né? Nós falamos agora do intercâmbio, da comunicação. Também não é coisa que o Espiritismo nos traz, passando desde os pensadores mais antigos, Tales de Mileto, Anaximandro, Xenofontes, os clássicos, né, desgalhando-se de Sócrates, muita gente, a astrologia avançando muito, né, a astronomia, já vinha nos revelando isso. Reencarnação, não é o Espiritismo que nos traz, passando pela metempsicose, na Índia antiga, nos povos mais clássicos, já se tinha essa noção. Os próprios faraós colocavam todo o seu tesouro, né, e montavam estruturas extraordinárias na engenharia da época, e até para a engenharia de hoje, né? Quem vê as pirâmides de perto fica impressionado como que aqueles blocos de toneladas e toneladas estão travados e em pé até hoje. Eu brinco lá em casa, eu digo assim: olha, quando acontece alguma coisa muito extraordinária, eu falo: isso aí cai até as pirâmides, porque tem que ser uma coisa, porque até hoje elas não caíram, né? Cuidado que você derruba até as pirâmides. Ou seja, né, essa reflexão que a gente faz
ela vai ao encontro, né, dessas advertências de Jesus para nós. E aí nós ficamos a pensar, bom, então se o Deus único, a imortalidade, o intercâmbio espiritual, a reencarnação, o evangelho redivivo do Cristo, então peraí, então a doutrina espírita não nos trouxe nada de novo, nós já tínhamos todas essas conquistas. Não entendíamos. A senhora está fazendo uma afirmação, pensei que era uma pergunta. Então como que a gente pode concluir dentro do que a senhora está dizendo? Não é que o Espiritismo veio trazer verdades novas para nós, ele veio exemplificar verdades antigas. Vem colocar a criatura agora diante do altar da sua própria consciência e colocar sobre nossa responsabilidade, a nossa felicidade e equilíbrio agora, ou a nossa tristeza, a nossa desdita posterior. Não dá mais, rasgam-se os véus da espiritualidade agora de forma madura para se lidar com essas questões espirituais. Ao peso, né, essa liberdade ao peso da responsabilidade. E isso é muito bonito, né, porque é um convite à evolução, é um convite ao progresso, não só do ponto de vista das conquistas materiais, mas sobretudo dos valores universais, né? Porque quando a gente estuda o Evangelho serve para a Terra, serve para Marte, para o Sistema Solar, para a galáxia. São regras, princípios que são universais. Por isso que é sempre atual, né? A pessoa que se auto-evangeliza, né, a criatura que se auto-evangeliza, vamos dizer, que se auto-ilumina, faz esse trabalho de deixar brilhar a vossa luz, ela então está naquela perspectiva romântica de voltar à casa do Pai, né? Ou seja, voltar para a sua essência, que é, né, divina. O nosso DNA é divino. Nós não somos filhos do pó, nós somos filhos da luz. E aí, tratando das questões, né, mais atuais, dona Creuza, porque a ciência vai nos revelando tudo isso, né? E aí, falando da questão da teoria do Big Bang, dessa maravilha que é o nosso universo, né? Os nossos equipamentos é que ainda são precários para identificar a realidade do espírito. Mas isso não significa que o espírito não exista, né? Mas vejamos que nós estamos num caminho muito próximo. A computação quântica agora, ela vem trazer algumas informações muito relevantes para nós. Tudo que nós temos hoje trabalha em bits. Então, quem gosta de videogame vai se lembrar. Nintendo 16 bits, depois Nintendo 64 bits, ou seja, o bits é como se fosse uma moeda, cara, coroa. Tudo que nós pegamos de tecnologia, existe uma base. O que a gente enxerga aqui, na verdade, não existe. Existem números, uma linguagem por trás que sustenta a imagem que a gente enxerga. É tanto que os computadores precários, você tinha que estudar uma linguagem para você operar um computador. Aí vem a Microsoft e fala assim, não, vamos colocar só um botão, que aí o botão ele clica, né? Porque se ele for ter que redigir os códigos, nós temos que ter doutores em linguagem de computação. Foi um grande salto. Mas os bits, ou seja, cara e coroa, é 0 e 1. O computador se estrutura basicamente em 0 e 1. Fomos aumentando os bits, ou seja, a velocidade de processamento disso, isso nos foi possibilitando melhorar as imagens, melhorar a comunicação. É tanto que o Mario Bros lá de 16 bits ele era todo quadradinho, né? O Mario Bros 64 bits ele é todo redondinho. Hoje eu passo na frente da televisão, meu sobrinho está jogando lá, eu acho que é um filme. Porque ele joga aquilo lá a semana inteira, o ano inteiro. Na minha época não, eu morria, tinha que começar tudo de novo o jogo. Agora quer dizer, é tudo interativo. Ele joga aqui e está jogando com um colega que está lá do outro lado do planeta, ou na casa do vizinho do lado. Que isso? A computação vem evoluindo. Então, quando se fala em 0 e 1, é Kardec, porque como que iniciou a comunicação com os espíritos? Se a resposta for sim,
uma batida. Se a resposta for não, 2 batidas. O que é 0 e 1 para o computador? É sim ou não. O computador só entende isso, em regra, né? Simplificando aqui. Então, quando perguntava assim, a Xuxa é brasileira? O Pelé é argentino? Kardec olhou para isso e falou, peraí, não é a mesa. Existe algo inteligente por trás disso aqui. Ele recebeu de Didier, de outros amigos, os cadernos, nós conhecemos toda a história. Mas assim como o Espiritismo começou no sim, no não, uma batida do uso, o computador começou no 0 e no 1. E agora não estamos falando mais, porque a inteligência artificial está se processando nisso, né? Mas a velocidade está muito grande. E agora estamos falando de qubits, né? Aí a computação quântica está trazendo uma outra forma. Agora não, é como se essa moeda, 0 e 1, cara e coroa, é como se nós pegássemos essa moeda e ela estivesse girando em altíssima velocidade e todos os lados da moeda processando informação. A Microsoft investiu mais de 7 bilhões de dólares na última década, porque o que acontece? Essa tecnologia nova, qualquer tipo de interferência, ela cai. É como se nós tentássemos segurar essa caneta aqui na ponta do dedo. Eu seguro um pouquinho, ela cai. Ela é muito estável. Eu seguro um pouquinho, ela cai. Mas a Microsoft está avançando para construir chips para processar, porque dependendo da temperatura, dependendo da luz, dependendo de qualquer tipo de vibração, a tecnologia cai. Mas o que é interessante nisso? O que a computação quântica vai mudar nas nossas vidas? É mais ou menos assim, ó. Você senta na frente do computador, coloca um óculos. Hoje a gente precisa tocar, né? Precisa tocar na tela, né? Para interagir. Agora, para a inteligência artificial, nós estamos falando e o computador está dando respostas, né? Eu conversava com o Haroldo, dona Cleusa, ele está fazendo um pós-doc em neurociência em Harvard, né? Ele disse assim, lá a gente não usa mais, Eduardo, aplicativos. Aplicativo é coisa de dinossauro. Eu falei, ué, é tão bom, você clica aqui, né, pede uma comidinha, pede um Uber, um carro. Ele falou, não, isso aí é coisa do passado. Isso é muito arcaico. Você tem que entrar no aplicativo para escolher uma comida, não. Lá na academia a gente fala, só abre, você lá fala, eu quero aqui agora um sanduíche desse, tal hora. Você pode ir lá na porta e buscar seu sanduíche. Eu quero um carro aqui às 6h15 na porta do Chico Xavier. Pode bater papo tranquilo, deu o horário que você sai, o carro está lá na porta. Você não precisa tocar, você só comunica com a inteligência, não é assim? Só que a coisa está mais avançada ainda. A computação quântica vem dizer para nós assim, ó, você não precisa mais falar, você não precisa mais tocar. Você vai sentar na frente do computador, você vai pensar, eu preciso de leite, carne, legumes, pode dormir. Preciso disso 9 horas na porta da minha casa. Você vai dormir amanhã, você acorda, faz sua higiene pessoal, você vai lá e busca lá na porta, a comida está na porta da sua casa. Você vai ao médico e fala assim, doutor, eu acho que eu fiz um câncer. Ele fala, senta aqui, vai botar você no equipamento, vai processar, te entregar um medicamento customizado, pode ir embora para casa que o seu câncer está curado. Só tomar. É disso que nós estamos falando. E Jesus já fazia isso, né? Há mais de 2000 anos atrás. Por quê? Porque não vai precisar tocar, não vai precisar falar, é só pensar. E se nós soubéssemos a força do nosso pensamento, olha o tanto que nós somos precários. Eu, para falar com a minha mãe agora, eu preciso de um aparelho desse. Para ela me ouvir ou me ver, ela precisa ter um lá também, né? Senão fica 0 a 0, não vai ter comunicação. Mas você já parou para pensar que o nosso pensamento, a energia mento-eletromagnética, é a energia por excelência? Alguns chamam de telepatia, né? É como o André Luiz diz assim, olha, cuidado, porque o que você pensa, pela ideoplastia, tem vida. Quem aqui tem coragem de ir lá no meio da praça, lá e gritar o que anda pensando? É o que o André Luiz nos diz. Então, a computação quântica, aí é uma conclusão minha, né? Fazendo esses estudos, observando e tentando trazer sempre a doutrina espírita cavaleira. Qual que é a minha compreensão de tudo isso?
é que a computação quântica vai nos possibilitar comprovar a existência do Espírito. É nisso que nós estamos chegando, e não está muito longe. E quando nós chegarmos nisso, a humanidade vai virar uma chave. Porque qual é o problema? E está na introdução das obras. Qual é o problema? O materialismo exacerbado. É o materialismo exacerbado que tem conduzido a humanidade, né, para as misérias sociais, as misérias morais, as dificuldades interpessoais, as disputas estéreis, a violência, né, as subjugações desnecessárias. A gente saiu da selva, mas a selva não saiu da gente ainda, né? Falta ainda muita humanidade para a família humana na Terra. Então, quando a gente fala dessas novas conquistas, porque Jesus já respondeu para o Nicodemos. O que ele quis dizer para o Nicodemos? Como é que vai nascer novo? Era só ele falar assim: Nicodemos, você não é esse corpo aí, você é um espírito imortal. Aí que ele não entender mesmo, né? Assim como hoje, na atualidade, nós espíritos, né, conversamos em família, às vezes tem um irmão que é católico, um parente, etc. A gente fala, para nós é natural falar de espírito, né, de imortalidade. Aí o pessoal já fica assim: não, como é que é isso aí? Não estou entendendo nada que você está falando. Mas na hora que a ciência e a tecnologia nos possibilitar a comprovação do espírito, aí a família humana na Terra vai enfrentar, né, a dinâmica da vida com outros olhos, com outra mente, com outro coração. É a maturidade, né, que está chegando para os espíritos que habitam a Terra. E só os maduros permanecerão, porque é uma questão natural, né? Imagine eu, neófito que sou, né? Como é que eu vou discutir física com uma mente igual a de Einstein? Ele vai ficar falando sozinho, né? Eu não vou entender nada. Gosto de rezada com os rezadores, olha nós aqui, né? Sabe? São, de fato, os desafios da vida, né? Então, essa expressão, nós poderíamos desdobrá-la, inclusive, né, em outras passagens do Evangelho, como, por exemplo, aquela, né, de Elias, né, João Batista. E João anotou no capítulo 1 lá, que o próprio, e causa uma certa discussão. Mas João disse que nem João Batista confirmou que ele era Elias. Mas é lógico, é o esquecimento da reencarnação, né? Então, a doutrina espírita, Dona Cleusa, nos parece que ela vai revelando, né, ela vai a cavaleiro a ciência, né, as novas conquistas, interpretações, entendimentos, né, da humanidade. E aí, eu trouxe uma historiazinha rápida para a gente concluir a reflexão, que eu achei bastante curiosa, justamente é uma alegoria, né, de 2 gêmeos no ventre. Vou pedir licença para acompanhar aqui para ficar fidedigno ao pensador que propôs a reflexão. Ele propõe um diálogo de 2 gêmeos no útero materno, né? Aí vejamos. Você acredita em vida depois do parto? O outro responde: claro, isto aqui só é a preparação para o que vem depois. O primeiro ri: bobagem, não existe vida depois do parto. Que vida seria essa? Não sei ao certo. Sei que haverá mais luz e que talvez andemos com as próprias pernas e comamos com a própria boca. Absurdo. O cordão já nos alimenta e é curto demais para a gente sair caminhando por aí. E ninguém nunca voltou de lá para dizer isso para nós aqui dentro. O irmão insiste: e a mãe? Você acredita nela? Se ela existe, onde está? Está em toda parte. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não existiria. Nós estamos falando intrauterino, né?
Nunca a vi, logo não existe. E o outro em silêncio. Às vezes, desculpa, quando tudo se aquieta, dá para ouvir o coração dela. Aí prossegue-se o diálogo, né? Mas o que é que fica para nós aqui da reflexão, né? São aqueles que acreditam na vida espiritual. Aqui o poeta faz uma inversão da lógica, né? E aqueles que acreditam na realidade espiritual e aqueles que não, né? Que pensam que é só o terra a terra, né? Mas aí a gente vai se recordando, porque o convite aqui do nascer de novo não é só a reencarnação que Jesus estava explicando na nossa humilde compreensão. O que ele estava convidando Nicodemos para renascer de novo é dentro da própria encarnação. O renascer não precisa bater lá para voltar. Isso nós já fizemos quantas vezes? Quantos idiomas nós falamos? Quantos países nós já habitamos? Já rodamos o mundo inteiro, já tivemos nisso, naquilo, em várias instituições, em vários postos. E continuamos voltando. Por quê? Porque o convite que Jesus faz é para renascer agora. E é possível, vamos dizer, desejável. Ah, mas é muito difícil. Mas ao mesmo tempo é muito simples. Crer em Deus, buscar a verdade e praticar o bem. Ser cristão é muito simples, pode não ser fácil, diante da nossa complexidade íntima ainda, mas que é muito simples, é tão simples que a ciência está descobrindo isso. Quanto mais simples, mais sofisticado. Cadê os botões? Lembra? Quem tinha que lá, tinha que pegar apertando o botão? Acabou. Quanto mais, aí Jesus vem nos ensinar, olha a simplicidade dele. Quanto mais simples, mais sofisticado. Pode aparentemente não parecer, mas na hora do vamos ver, é uma realidade. Então esse convite, né, do nascer de novo é para agora. Não precisamos esperar mais a reencarnação, nós já entendemos de tudo isso. E aí o que fica para nós é aquela reflexão assim, né, lembrando de Paulo, porque ele ia na estrada de Damasco, perseguindo cristãos, especialmente Ananias. Ele cai do cavalo e virou uma expressão popular: cuidado se você cai do cavalo, né? E olha o tanto que é complexo, porque a luz que ele estava vendo, os soldados não viam. Falei, o que aconteceu? Ele está doido, né? Que luz é essa? Eu estou cego. As dimensões, né? Quem está acessando? Quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir? Aí pergunta-se, se nós perguntássemos para Paulo assim, onde é que Jesus nasceu? Porque quando Jesus responde a Nicodemos, ele está propondo um renascimento na própria existência. Aí é como dizia o próprio Paulo mais tarde lá em Roma, nos seus dias finais: não sou eu que vivo mais, é o Cristo de Deus que vive em mim. E se nós perguntássemos para Paulo, onde é que Jesus nasceu, Paulo? Porque aí ele diz assim, foi lá, naquela estrada de Damasco, eu vim perseguir cristãos e ele esteve comigo. Se nós perguntássemos para Estevão, onde é que Jesus nasceu? Um dos primeiros mártires depois do próprio Cristo. Talvez ele dissesse assim, foi quando eu cheguei na casa do caminho, estava totalmente doente, tinha apanhado, perdi os meus pertences e fui acolhido, né, por Pedro e os irmãos do caminho, um sentimento de amor, de fraternidade que eu nunca tinha visto na história, nunca tinha sentido o que eu senti. Talvez foi ali que Jesus nasceu para Estevão. Se nós perguntássemos, quem sabe, a Joana de Cusa, hoje conhecida como Joana de Ângeles, onde é que Jesus nasceu? Por certo, ela nos dizer assim, que foi ali na arena do circo romano, quando ela então atada em um poste e o filho atado, amarrado em outro, e a turba gritava, negue-o, negue-o, e o filho dizia para ela, mãe, vamos negar para nos salvarmos, e ela dizia ao filho, cale-se,
E o soldado se aproxima e diz assim: esse é o seu mestre, que lhe ensina a morrer covardemente? E cospe-lhe ali, e com a tocha na mão. E ela olha para ele e diz assim: sim, esse é o meu mestre, que me ensina a morrer com dignidade, mas acima de tudo isso aqui, a ter compaixão e sentir amor por ti. E o soldado toca fogo no madeiro, enquanto as labaredas e a fumaça asfixiavam, ela diz isso a ele, né? Sim, me ensina a morrer com dignidade, mas acima de tudo, a amá-lo. Se nós perguntássemos, quem sabe, a Francisco, aquele jovem de Assis, onde é que Jesus nasceu para ele, por certo ele iria dizer que foi ali, naquela praça, onde ele, abandonando o nome de família, suas vestes, passou a viver de forma simples, junto à natureza, buscando compreender a mensagem que o alcançava do alto, inclusive recebido no Vaticano pelo Papa da época, né? Tendo os pés sujos e sangrando, praticamente beijados pela maior autoridade da igreja, talvez identificando que espírito era aquele, né? Com tanta autoridade moral. E ele dizia assim, né? Que a vida era mais bela junto aos irmãos menores, né? Cuidando deles. Talvez ele diria que foi ali que Jesus nasceu para ele, naquela praça. Se nós perguntássemos, quem sabe, ao Dr. Bezerra de Menezes, aonde é que Jesus nasceu, talvez ele nos dizer que foi ali nas escadarias da Federação Espírita Brasileira, na sede histórica no Rio de Janeiro, quando ele, saindo dos trabalhos à noite, e um jovem o alcança nas escadarias, interrompe-lhe a marcha e ele diz assim: Senhor, eu peço uma ajuda, estou com meus 3 filhos lá sentados no meio-fio, minha esposa fugiu por uma aventura amorosa, e hoje nós só fizemos uma refeição, eu tenho buscado trabalho, não tenho conseguido, o senhor pode me ajudar? E o Dr. Bezerra puxa os bolsos da calça, não encontra uma moeda, olha para aquele jovem e diz para ele assim: eu não tenho agora, meu filho, mas se me permitir, em nome de Maria, eu quero lhe dar um abraço. Se abraçam, se emocionam, o jovem vai embora. Algumas semanas se passam, a mesma cena se repete, ele se encontra com o Dr. Bezerra nas escadarias ali da Federação Espírita Brasileira, e ele diz assim: velhinho bom, o senhor se lembra de mim? E o Dr. Bezerra olha e fala: não me lembro, meu filho. Eu estive aqui há várias semanas atrás e o senhor me ofereceu um abraço em nome de Maria. O senhor se lembra? Ah, sim. Pois é, eu tenho a lhe dizer que conseguiu emprego, as crianças estão na escola, a vida está melhorando. E se não fosse o abraço que o senhor me deu aquele dia, eu já estava tão assim desesperado que eu ia fazer uma besteira comigo e com meus filhos. Eu já não estava suportando mais. E foi o abraço que o senhor me deu que salvou a minha vida e dos meus filhos. E eu quero te pedir licença para também te dar um abraço em nome de Maria. Se nós perguntássemos, talvez o Dr. Bezerra dizer que foi ali nas escadarias da Federação Espírita Brasileira que Jesus nasceu para ele. E se nós perguntássemos, né, para Maria, aonde é que Jesus nasceu? Por certo ela ia nos dizer que foi ali, naquele casebre simples, quando então, embalando a criança nos braços, percebeu aquela luz intensa clarear todo o quarto, e ela identificando então que estava embalando em seus braços o príncipe da paz. E nós poderíamos ficar aqui a tarde e noite toda falando desses que deram, pelo seu exemplo, um testemunho de que Jesus nasceu na vida deles, mudando radicalmente, né, os propósitos, os objetivos, enfim, de vida. Mas a pergunta que não quer calar é para cada um de nós, né? Porque a mudança aqui para ver o reino de Deus é nesse sentido, né? Deixar Jesus nascer. E aí a pergunta que fica para nós: e para nós? Aonde é ou quando é que Jesus nasceu para nós? Porquanto, se não nasceu ainda, é tempo. Porque aquele que se permite viver as benesses, as luzes do Evangelho, conquista uma plenitude interior e uma força espiritual que nada detém, né?
Esse é o convite da doutrina espírita, esse é o convite dessa casa, né, para que nós busquemos, com as bênçãos de Jesus, nos fortalecermos em nossos melhores propósitos, né, de servir e de amar. Muito obrigado. Muito bom. Deixa a dona Cláudia fazer o agradecimento mais uma vez, né? E em seguida, a Patrícia faz a prece de encerramento.